Esse modelinho é um modelinho desenvolvido aí para o seu Ailton Fontana, da Apicultura Flamboyant, que desenvolveu esse modelo e passou para nós, e a gente foi dando continuidade aí nas dicas que ele passou. Olá pessoal, tudo bem com você? Se é a sua primeira vez aqui no canal, já se inscreve aí embaixo, clique no joinha e ative o sininho para todo vídeo que eu postar você já receber de primeira mão. Vamos ao vídeo. Unir bem as partes, tanto aqui quanto aqui, e depois só bater o prego. Repete o mesmo processo nessa daqui, tem um lado prego, você sempre vai vir a cola nesse outro lado. Dá uma espalhada. Sempre deixando bem retinho essas partes. O mesmo processo nessa última peça. Um pouco de cola. Espalha aqui para ficar melhor. E já passa nessa outra parte de baixo já a cola, onde vai fazer a última união aqui das peças. Ficar nesse formato aqui. A outra possibilidade seria usar um pinador, que aí o serviço vai mais rápido. Passa-se cola em um dos lados, espalha a cola, junta-se as partes, firmando bem. Aí vai ficar unindo aqui, ó. Sai até mais rápido o serviço. Mesmo processo na outra peça. Espalha a cola. Unindo. Nessa daqui, ó, vocês vão notar que uma parte é menor que a outra, então passa-se a cola aqui e aqui vai ser onde vai encostar essa outra peça dessa forma aqui. Então vai ser passada a cola nesse pedaço, passando a cola aqui e numa outra parte aqui, ó. O mesmo processo vai repetir aqui. Também ficando da mesma forma a caixinha aqui. Essa usando os pregos e essa os pinadores. Para achar a medida, eu coloquei aqui, ó. Eu centralizei esta parte e esta. Aí daqui aqui eu medi 4 centímetros, dessa parte nessa parte 4 centímetros medido. Que aí vocês podem olhar, dá 4 centímetros, aí vem aqui mais 4 centímetros e 4 centímetros aqui dentro. E aí aqui eu vou fazer os furos, faço os furos. Essa medida aqui eu centralizei mais ou menos aqui, ó, para dar no centro aqui, porque é onde vai ficar os pregos. Após ter feito o gabarito, aí é só colocar aqui na posição e tá batendo os preguinhos. Aí não precisa bater ele todo. Eu estou utilizando preguinhos aqui de bitola 12 por 12. Como a madeira que eu estou utilizando aqui é 2 centímetros, então não tem problema de estar utilizando esse tamanho. Fica até melhor para hora de enrolar o arame. Aí só ir pregando aqui
já no gabaritinho, já fica certinho na posição. E todos os outros já vai dar as mesmas medidas. Vai facilitar bastante. E na hora de retirar, ó, fica bem mais fácil, porque o buraco feito é maior do que o prego que vai passar. Ó. Então ele vai entrar e sair com facilidade, não vai ter problema. E você pode estar utilizando em outras madeirinhas. E aqui na peça fica dessa forma. Aí aqui, ó, para tá enrolando o arame, é só passar aqui, ó, nesse prego aqui. Aí dá uma enroladinha aqui na ponta. O excesso pode até cortar, ou vocês acabam enrolando mais ele. Ó, pôs o excesso ali. Coloquem aqui e pega aqui, ó, nessa ponta e vem assim, ó, sempre na mesma posição. Lembrando de esticar bem o arame, que ali eu prendi no portão, para que isso aqui ele fica bem firme, para não ficar ali frouxo na hora de dar o aperto. Fez isso, ó, já vai rodando e indo pro próximo, ó. Aqui dessa forma ele fica mais preso aqui. Se você fizer o contrário, só dando meia volta aqui, ele vai ficar um pouquinho folgado, ó. Ele vai ficar dessa forma e assim não. Então se ele ficar assim, eu acho melhor, que ele fica mais difícil sair do prego. Aqui, na minha impressão, ele sai mais fácil. Às vezes, dependendo conforme você vai bater o prego, ele acaba saindo. Então se você pega ele ao contrário, para ele dar essa volta aqui, ó, em torno do prego, ele fica mais firme. Aí é só repetindo o processo em todos os preguinhos. Vai sempre ali, ó, rodando e vai no próximo. Ó. E aí finaliza onde começou a amarrar o arame ali. Aí corta um pouquinho maior aqui a parte do arame. Passe ele aqui dando umas voltas. Para ele ficar preso aqui. Agora é só tá batendo os pregos. Lembrando que por ser um pinus, a hora que vocês baterem o prego, o arame já vai assentar junto aqui com o prego, porque o pinus é uma madeira mais mole e fica mais fácil. Isso se vocês utilizarem o pino. O eucalipto também dá, porém vai ficar um pouco, vocês vão ter que bater um pouco mais de força para ele entrar mais na madeira. Ó, aqui depois de pronto, ficando assim, ó, bem firminho, e não vai ter problema de estar enroscando nada, ó. Pôs uma na outra, e assim nas demais caixinhas vocês vão fazendo dessa forma. Aí vai ficar desse jeito. Que é de 16 centímetros o comprimento total de uma ponta a outra, vai ser de 16,5, para ficar aquela folguinha para eu poder encaixar e retirar os módulos. Se eu deixar muito folgado, ela vai ficar balançando demais lá dentro. E se ficar muito apertado, não vai encaixar. Mas aí o ideal seria vocês fazerem primeiro as caixinhas e depois vocês cortarem as peças a ser utilizada, que aí facilita mais na hora de vocês fazerem aí o seu projeto. Para não ter problema de vocês fazer a caixinha primeiro e tentar achar a medida dos módulos para encaixar ali dentro, que vai dar mais, eu acho que dá mais trabalho. Logicamente que dá certo também, dos dois jeitos. Porém, para mim, na minha opinião, acho que fica mais difícil você estar centralizando certinho ali. Então eu acho mais fácil fazer o módulo primeiro, as caixinhas, e depois fazer a outra maior que vai receber ali os módulos. Todas as caixinhas elas vão dar 25 centímetros, que eu vou estar utilizando 5 módulos desse, vai dar 25 centímetros. Só que eu não posso cortar essa parte aqui com 25 centímetros, porque eu tenho que estar deixando uma parte que vai ser por onde as abelhas vão entrar e vai subir para ter acesso nos módulos. Aí, como eu posso estar deixando com 2 centímetros para colocar um sarrafinho embaixo para receber a caixinha, aí eu posso deixar com 2 centímetros aqui contando, só que aí tem as divisórias que eu vou estar utilizando aqui nos meios, entre um e outro. Então é ideal eu deixar um pouquinho a mais de espessura. Ou seja, se somando os módulos vão ser 5, vai ser 25 centímetros, mais 2 daqui vai dar 27. Aí eu deixo mais 1 centímetro para ficar uma garantia a mais, para ficar um espacinho para ela não ficar totalmente limitada.
Então eu vou deixar com 28 centímetros de altura a parte das laterais que eu vou estar utilizando internamente para receber os módulos. Certo, agora essa parte aqui, como ela vai ser a lateral de trás da minha caixa, que vai receber assim, ó, que ela vai ficar aqui, então eu vou precisar de uma para ser a base, para ser o fundo dela, onde vai receber os módulos. Então vamos estar cortando agora. Aí aqui eu vou fazer o seguinte: a minha intenção é estar recebendo essa base e ter uma parte para ela apoiar, para poder receber a outra tampa aqui em cima e o fundo aqui, e passar o fundo descendo aqui, ou seja, para essa parte poder encostar em cima da outra base do fundo. Então eu vou precisar de uma que eu vou somar então essa medida de 16 centímetros mas essa espessura aqui vezes 2, fazer essa espessura vezes 2, que vai ser o espaço que eu vou receber para poder receber essa tampa e a outra em cima. Então vamos lá. Então eu vou jogar 19 centímetros para eu fazer o corte aqui agora. Ela vai receber essa tampa aqui da parte de trás. Aqui vai ficar os módulos encaixados e aqui vai receber a outra, que vai ser a tampa da frente. E aqui vamos fazer agora as laterais. Como praticamente as medidas aqui são iguais, tanto a frente quanto esta, eu corto também a mesma medida para jogar aqui na frente. Ou se vocês preferirem, vocês podem fazer a outra de encaixar direto ali. Como essas vão ser as partes de trás e da frente, falta vir com essa. Só que essa, ela vai ser um pouquinho mais larga, ela vai ser praticamente essa largura aqui, que ela vai ter que ter essa largura para ela poder fechar a minha caixa. Então eu vou estar achando essa medida aqui e fazendo a altura. A altura vai ser todo esse comprimento, mas um pouquinho a mais, que vai ser porque eu quero deixar ela um pouquinho acima, assim, se caso eu for colocar ela suspensa em alguma base. Então aqui nesse caso ela está com 29,5. Se eu quiser jogar ela mais 3 centímetros, ela vai ir para 32,5. Ou se eu quiser deixar apenas 2 centímetros, 31,5. Então aqui eu tenho as duas peças que eu estarei utilizando, das lateral mais larga, a base do fundo e as duas peças que eu estarei utilizando, uma para a tampa e outra para a lateral traseira. Aí falta a parte de cima, que será para fechar a nossa caixinha. Só que isso, o ideal seria depois de toda ela pronta, para a gente poder dimensionar certinho para ela encaixar. Pode estar fazendo junto já, pegando todas as medidas, só que para ela ficar mais fácil, às vezes para você estar executando ela, o ideal já seria você fazer ela primeiro, fechar e depois só pegar as dimensões em cima e fazer o encaixe ali. Aqui só vou dar uma lixada para tirar o excesso da rebarba que ficou devido ao corte e para dar um acabamento melhor depois, se a gente quiser estar fazendo a pintura dessas peças. Então, após ter pregado aqui a peça, eu já tenho a base aqui. Agora eu vou colocar as outras partes aqui nas laterais. Vou passar a cola também. A cola que eu estou utilizando é a cola branca, tá? Não tóxica para as abelhas. Esta parte eu vou colocar ela alinhada. Vou deixar ela alinhado com essa parte aqui de cima, e o que sobrar aqui vai ser a base do pé da caixa. Então eu vou alinhar aqui assim, e o que está sobrando vai ser a base aqui do pé. Aqui está feito um lado, agora vamos fazer o mesmo processo na outra lateral. Então aqui está, depois que a gente pregou, como ficou os pezinhos, a base e as partes de trás. Aí aqui a gente vai encaixar o módulo. Lógico, antes vamos estar colocando aqui um pedacinho de madeira para ela ficar suspensa, para ter o acesso ali embaixo, para as abelhas poderem passar.
E depois a tampa que vocês vão estar colocando. Ah, só uma dica que eu já ia esquecendo. Essa tampa a gente cortou a mesma largura do fundo. Então assim, se vocês deixar a mesma largura, na hora de colocar aqui, ela vai entrar um pouco meio forçado, porque ela vai estar praticamente a mesma largura aqui de trás. Aí se vocês preferirem, podem estar tirando um pouquinho aqui na serra, tirando apenas alguns milímetros, para que ela entre com mais facilidade de vocês fecharem a tampa. Ou se achar mais fácil, quiser outro meio, podem estar fazendo essa tampa mais larga, que ela pegue toda essa lateral aqui, ó, para ela pegar toda essa lateral. Aí ela pegando toda essa lateral, vocês podem cortar então 3 partes da mesma largura dessa daqui que a gente cortou mais larga, que aí vocês deixam a mesma largura, essas 3 partes aqui, para ela encaixar, parafusar aqui nessas partes, para ela grudar essa parte de cima, para evitar dela dar aquela empenada, que às vezes na madeira acontece dela empenar. Então ficando dessa forma o suporte aqui embaixo, e a caixinha vai colocar assim, ficando essa abertura aqui. Essa abertura ficou mais ou menos de 1,5 cm, 15 milímetros, que foi o restante dessas madeirinhas que sobrou. Eu fiz o recorte para colocar aqui. Essa parte de cima ela dá 19 centímetros quadrados, que é de uma parte na outra. Vou fazer a tampa com 19 centímetros. Agora nós vamos fazer a medida para estar aqui colocando nas lateral da tampa, para ela dar aquele acabamento. Nesse daqui eu vou estar utilizando esse pedacinho de tábua de 1 centímetro de espessura, mas aí vocês podem estar utilizando outras madeiras, as tábuas que você tiver com mais facilidade. Ou até aquele forro que a gente compra aí na casa de material de construção, tem uns forros de telhado que são de 1 centímetro, aí vocês podem estar serrando e colocando ela. Aí vai ser o seguinte, para estar fazendo essa tampa, por exemplo, essa medida nossa foi de 19 milímetros e um pouquinho, então a gente vai ter que fazer essa medida mais 1 centímetro, mais a medida 1 centímetro, que seria a espessura da madeira que vocês vão estar utilizando, da tábua que vocês vão estar utilizando, para a gente poder unir as partes. A questão dessa espessura aqui é vocês que vão determinar, tá? Porque lembrando ó, que uma parte, aqui nesse caso a tampinha está sendo de 1,5, vai ficar escondido, vai ficar tampando aqui, esse pedaço já vai estar perdido, então vai estar sobrando esse. Mas se vocês preferirem deixar apenas 2 centímetros, aí notem que aqui ó, ela ficou um pouquinho maior. Então vai ser onde vai receber essa outra peça aqui, ó, dessa forma aqui. Vou passar a cola aqui agora. E depois a gente baixa outro preguinho. Então faz o alinhamento, confere aqui certinho. A broca que eu vou estar utilizando vai ser a broca de 10 milímetros, mas aí vocês também podem utilizar de 8 milímetros. Então só centraliza aqui, lembrando de deixar um pouquinho inclinado na hora de vocês fazer o furo, para se caso houver alguma chuva com mais intensidade, não está entrando diretamente dentro da caixinha. Então vocês façam um pouquinho a inclinação, assim dessa forma, que aí evita da água estar entrando dentro da caixinha. E aí elas não precisam estar trabalhando tanto para retirar o excesso de água ali dentro. Então que ali o buraquinho ali da forma que ficou, que aí a hora que vocês colocarem o módulo em cima, não vai estar tampando o buraco lá, ó, de acesso das abelhas. Eu optei fazer 12 por 12 interno para dar mais espaço para as abelhinhas, para não precisar estar aumentando mais essa parte de cima, devido às vezes empenar, essas coisas assim. Então eu optei fazer mais largo aqui, mantive os 5 centímetros de espessura, mais aproximado do modelinho que o seu Ailton Fontana nos ensinou aí. Claudinei, para que serve esses arames que são colocados nas gavetinhas? Pessoal, isso aqui é para na hora que vocês forem fazer uma divisão, for estar destacando um módulo do outro, ele dá mais resistência nos discos de cria para ele não vazar todo para baixo. Então ele vai dar mais firmeza nos discos aqui ou
nos potinhos de alimento que estiver nessa parte aqui de cima. Esses plastiquinhos servem para fazer para destacar, para eles não grudarem um no outro, um módulo no outro, porque se ele está passado direto um no outro, não está grudando totalmente. Então facilita na hora de remover essas partes. Aí vai colocar aqui essa que é o ninho, aí vem as divisórias. Essas divisórias, a rainha vai subir até ali no centro e vai parar, e aqui vai passar mais as operárias, que aí na parte de cima as operárias vão continuar apenas na produção de pólen e mel. E aí elas vão produzir aqui para cima o mel e os alimentos. Então vai evitar de ter postura em toda a parte aqui. As divisórias que vai ter aqui, coloca-se mais a outra gavetinha e mais uma divisória, outra gavetinha. Para não ter problema de grudar ou propolizar essa tampa que não está propolizando, para as abelhas não grudarem ela, vocês utilizam aí também um plastiquinho para finalizar aqui a caixinha, e às vezes um pedacinho de MDF, de Eucatex ou papelão para tapar aqui, ó. Eu faço a pintura na parte externa, pessoal. Eu opto por pintar isso aqui normalmente sempre mais com tinta base de água, que não é tão tóxica, não causa tanto mal para as abelhas. Aí lembrando sempre que quando você fizer a pintura, deixa secar bem, no mínimo aí 3 dias aí para deixar sair todo aquele cheiro. Aí é só colocar a tampa e fechar a caixinha. E já está pronta aqui